Olá, pessoal, que Jesus abençoe a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Hoje é o nosso 4º dia de estudo do Livro dos Médiuns, sobre mediunidade. Vamos fazer o nosso preparo, então, e a prece. Lembrando aquilo que eu disse no encontro passado, né? Quanto mais pessoas nós estivermos nesse momento inicial conectadas no preparo e na prece, melhor. Mesmo que depois não continue o estudo, que deixe para ver o estudo outro dia. Mas se vocês puderem, participem desse momento de vibração, que é muito importante, tá bom? O preparo hoje é da obra Tempo para o Entendimento, mensagem de Francisco Cipriano e Irmã Germana, pela psicografia de Celi Durão. E a mensagem é sofrimento e melhoria. Quantas vezes tudo lhes parece nublado, sem solução? Quantas noites sem sono, o tempo parece ter mais horas e o dia não chega? É natural, é humano. Nessas horas, relaxem. A fé não os abandonou. São apenas momentos. Logo o sol aparecerá e com ele a força para continuar a jornada. A depressão sofrida deve ser encarada de frente. Reformulem suas ideias. Deixem vir o sofrimento e compreendam-no. Passada a névoa do sofrimento, a luz virá mais forte. A compreensão verdadeira, vivenciada por cada um, elevará seus espíritos. A oração é salvadora. Rezem com fé, na certeza que tudo passa. Aguardem a angústia passar e conhecerão a serenidade, até mesmo para suportar suas dores. Seu comportamento diante das vicissitudes fará com que, após suas passagens, lhes sejam reservadas missões, tanto para reaprender como para ensinar. Compete a cada um fazer de sua vida um caminho aberto para a verdadeira vida. Portanto, meus irmãos, que os ensinamentos aqui passados lhes sirvam de exemplo para o discernimento de como agir. Às vezes erramos por ignorar, mas o importante é a retomada para o caminho da compreensão, do amor e da caridade. Fiquem na paz do nosso Senhor e de São Francisco de Assis. Mensagem muito importante, né, para os tempos atuais. Então vamos unir os nossos pensamentos, elevar a prece a Deus, a Jesus, a Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, e vamos pedir ao nosso Ismael, Espírito protetor do nosso país, para que lancem sobre nós, nossas residências, as melhores energias do alto, nos dando força para superar tanto os problemas externos, daqueles que não podemos controlar, como aqueles que trazemos dentro de nós. Nossas aflições, nossos medos, nossas dúvidas, o reconhecimento de que às vezes erramos, que saibamos nos perdoar, que saibamos perdoar aqueles que nos cercam, sermos mais indulgentes, aceitarmos mais o próximo como ele é, reconhecendo que também temos nossas imperfeições, e que Jesus, Ismael, lancem uma luz sobre todo esse nosso país, que Maria de Nazaré possa abraçar também e sustentar aqueles que sofrem, aqueles que estão com medo da situação, do vírus, da situação do país e do mundo, que tenham força, tudo isso vai passar. Somos muito amados, então que o Senhor Jesus possa continuar junto de nós, mas que, sobretudo, nós tenhamos a disposição de estar junto do Senhor, com a nossa fé, a nossa força, a nossa vontade de crescer, de sermos felizes. Muito obrigado por tudo, graças a Deus. Então, pessoal, esses tempos são tempos de muitas dificuldades já previstos, e essa mensagem que nós lemos fala dessa necessidade de nós buscarmos forças. Muita gente sofrendo depressão, muitas pessoas com diferentes tipos de problema, né? Uns mais no lado material, outros no lado emocional,
outro com os dois problemas, com um pacote de problemas, né? Mas tudo se vence, toda dificuldade se vence, seja emocional, seja material, seja problema de saúde física. Então nós estamos aqui para aprender. O que prevalece é a chamada vida espiritual. E eu vou bater na mesma tecla de antes. Nós estamos estudando a mediunidade, que é essa conexão entre os dois planos, o físico e o espiritual. Como que a espiritualidade nos ajuda, utilizando de médiuns sérios, confiáveis, para nos trazer mensagens importantes. Na verdade, os espíritos querem abrir a nossa mente. O grande trabalho na Terra é feito por Jesus. E ele trabalha com uma pleiade de espíritos. Alguns deles nós conhecemos. Francisco de Assis, o Fabiano de Cristo, mentores do MAP, Dr. Bezerra. E esses são espíritos conhecidos no Ocidente. Mas no Oriente nós temos uma pleiade de espíritos também, que trabalham muito por todos. Jesus é o Jesus de todos, não é só dos cristãos, né? Eu costumo dizer, o que seria dos chineses, né? Mais de 1 bilhão que não são cristãos, os indianos também mais de 1 bilhão. Apenas 1/3, mais ou menos, da humanidade se diz cristã. 2 bilhões e pouco de seres de um planeta com cerca de 8 bilhões. Mas Jesus olha por todos. Ele é o governador espiritual do planeta. E esses espíritos que estão fora desse ambiente onde o cristianismo é mais cultivado, já viveram um ambiente cristão. Nós já vivemos no Oriente, então nós temos toda uma história. O importante é que nós saibamos que todas as nossas passagens num corpo de carne e de osso, como nós estamos agora, tem como objetivo construir as 2 asas do espírito, o conhecimento e o lado moral, o amor. É sobre isso que Jesus nos fala o tempo todo. Então a doutrina espírita nos enche de conhecimento e nos convida para o amor, para a caridade, para o trabalho, que toda casa espírita deve fazer. Nós temos que balancear o conhecimento com a ação, para que não sejamos aquela pessoa também que só quer participar de cursos, de palestras, absorver muito conhecimento, mas que não coloca isso em prática. E a prática começa em casa, com a família, com os amigos, na rua, né? Essa é a prática. E ela pode se estender a um trabalho mais organizado, mais ativo, junto às comunidades carentes, que é um trabalho que o MAP faz muito, é a proposta do MAP, né? Enfim, nós temos muitas ferramentas para trabalhar que a doutrina espírita nos proporciona. E o conhecimento é fundamental. E a mediunidade, então, é algo que é estudado em algumas universidades e que nós temos a oportunidade aqui nesses encontros de desenvolvermos isso, tá bem? Eu vou mais uma vez falar alguns nomezinhos aqui, mais rápido, tá? De pessoas que fizeram contato. Eu faço questão de dar um alô. Por exemplo, a Ana Proa. Oi, Ana, tudo bem? A Ana Paula Sampaio, que é lá de Petrópolis, né? Ela falou assim, eu peço que continuem com esse estudo após a pandemia. Ana Paula, vai continuar assim, tá? Esses estudos vão ter uma continuidade aqui pela web, então fica tranquila. A Conceição Carmo Neto disse que gostou muito da aula não, do encontro, né? Eu também gostei, obrigado. Aladir Madureira, Prisciliana Antunes e muitos outros, muita gente lá do MAP Recreio, né? Todos os MAPs e pessoas fora do MAP também, então um abraço para todos. Repito, façam seus comentários, perguntem, façam perguntas. Pode ser aqui no comentário abaixo aí do vídeo ou pelo e-mail contato@map.org.br. Mediunidade ou Livro dos Médios, chega aqui para mim. Mas comentem, falem das suas vivências também. Eu vou selecionar e a gente comenta aqui, tá bem? Bom, nós já falamos muito sobre o perispírito, o corpo espiritual, e vamos bater nessa tecla. E deixa eu falar um pouquinho, antes de continuar aqui, nós vamos continuar, eu vou falar do capítulo 2 e o 3, que nós já tínhamos iniciado,
e vamos entrar no 4, que é a teoria das manifestações. Mas deixa eu falar então, já que nós estamos desenvolvendo um linguajar sobre matéria, energia, corpo espiritual, falar das colônias espirituais um pouquinho. O corpo espiritual ele é uma espécie de matéria, que nós carregamos esse corpo espiritual ao longo das reencarnações. Todo mundo já deve ter percebido que esse corpo espiritual é o que nos acompanha ao longo de todo o tempo. O corpo físico não, ele fica. Por isso que se diz como se fosse uma veste. Nós já vestimos vários corpos. Esse corpo que nós temos agora é um dos muitos que nós já tivemos. Eu costumo falar, não lembro se eu já falei aqui, meio de brincadeira, meio sério, pode parecer meio mórbido, mas a intenção não é essa, que, por exemplo, muitos de vocês já foram num cemitério, óbvio, no enterro de alguém. Por exemplo, o cemitério do Caju, que é muito antigo, né? Aí nós vamos e estamos tristes porque alguém se foi e a gente passa por aquelas, onde tem aqueles túmulos, né? Aí você vê assim, fulano de 1908 a 1945, por exemplo. Você olha aquilo, né? E a gente não se dá conta de que é muito possível que um daqueles corpos seja um corpo que nós já tivemos, que é um corpo nosso que está ali enterrado, de outra vida. Vocês já se deram conta disso? É possível? Lógico que é. Interessante, não é? Onde estão os corpos que nós já vestimos, vamos dizer assim? Estão por aí, pelos cemitérios da vida, e outros estão em algum canto qualquer que nem foi para um cemitério, né? Eu falei que pode parecer meio mórbido, né? Por outro lado, falando, caramba, realmente, esse corpo eu tenho que tratar bem, nós temos que tratar muito bem. Olha, se há um tesouro material que nós temos, não é a conta do banco, não é nada disso, é o corpo, né? E só quem perde a saúde pode falar sobre isso. Como era bom, como eu era saudável, eu não tinha diabetes, eu podia comer qualquer doce, eu não tinha um problema na coluna, podia pular, saltitar, né? As pessoas que estão presas numa cadeira de roda, sem contar aqueles casos da pessoa que tem um AVC e perde o movimento. O corpo é um maior tesouro. Então, o que nós pudermos fazer com relação à alimentação, exercícios, façamos, tá bem? Para esse tesouro. Mas ele vai ficar por aqui. Então, o corpo é uma veste. Agora, o corpo espiritual não. Ele se desloca e nos acompanha. O corpo espiritual, o perispírito, eu vou adiantar aqui algo que a gente vai falar muito lá no estudo da Gênese. Ele, além de ser esse veículo de manifestação, ele participa ativamente no processo da reencarnação. Quando ocorre a fecundação e vai se formar aquele embriãozinho, o corpo espiritual que já existe, ele vai servir de modelo para aquele novo corpo físico que vai se formar. Por isso que ele tem um apelido também, né? Chamado como se fosse um ordenador biológico, porque vai agir a genética e vai agir também o modelo, que é o corpo espiritual. Então, aquele embriãozinho que vai se formar, aquele perispírito, ele já se une às primeiras células, já há um laço fluídico. E aquele corpo ele vai ser copiado no novo corpo físico. Só que esse novo corpo físico aí vai trazer as características dos pais, genéticas. É de cabelo, cor de pele, a cor dos olhos, tudo isso, uma parte da estrutura, mas a estrutura básica vem do corpo espiritual, do perispírito, que age, então, como modelo organizador biológico. Esse é o apelido. Ele é um modelo, ele é um molde para aquele novo corpo que vai se formar. Olha quanta informação sobre o corpo espiritual. O que acontece se esse corpo espiritual tiver uma lesão? No cérebro perispiritual, por exemplo, porque esse espírito, em encarnação passada, deu um tiro na cabeça. Ele existe, tem uma lesão. Na hora de reproduzir o corpo físico, essa lesão que está no perispírito vai se reproduzir no corpo físico.
a não ser que a espiritualidade interfira. E vai nascer o quê? Uma criança com uma deficiência mental qualquer, como a síndrome de Down, por exemplo. Portanto, não é azar da mãe, não é castigo de Deus, não. O espírito já traz aquilo. E ele vai passar por experiências para ele se livrar daquela situação pela qual ele está sofrendo e na qual ele é o único responsável. Então, a reencarnação é um processo contínuo de aprendizado. E, portanto, o corpo espiritual age também na formação daquele embriãozinho. Essa matéria que constitui o corpo espiritual também tem variações, e é essa matéria que é plasmada pelos espíritos para construir as chamadas colônias espirituais. Então, uma colônia espiritual, como, por exemplo, nosso lar, ela foi construída por quem? Por inteligências superiores, por espíritos que sabem como agregar a matéria e moldar a matéria. A diferença que existe dessa matéria física para a matéria do plano espiritual é que essa matéria, por exemplo, que foi feita essa mesa, alguém pensou no formato, nas dimensões, precisou de material e precisou cortar, precisou de máquinas. Então ela não teve apenas a ação do pensamento para o projeto. Ela teve máquinas, ferramentas para moldar a mesa. No plano espiritual, uma mesa como essa é moldada simplesmente pela ação do pensamento. O espírito imagina o que ele quer, as dimensões, tudo, ele agrega a matéria e molda a mesa. Dá para entender? Todas as construções são assim, eu plasmo, por isso que existe esse termo plasmar a matéria. Não precisa de ferramenta, de máquina, de tratores, a diferença é essa. Tudo é plasmado pela ação do pensamento e da vontade e pelo conhecimento que o espírito tenha. Agora, essa ação e essa vontade, nós já falamos antes, como a matéria do plano espiritual é muito sutil, inclusive no nosso corpo espiritual, o nosso pensamento passa a ter uma importância muito grande. Porque, meu amigo, pensou coisa ruim, pensou algo, está plasmado, existe a coisa da fotografia do pensamento. Então, essa matéria do outro lado é muito sensível ao pensamento. Entenderam porque ao longo das encarnações a gente tem que aprender a domar a nossa vontade, o nosso pensamento. Nós não podemos ser galgados ao mundo superior com os pensamentos desequilibrados que nós temos. Nós temos que passar por estágios de aprendizado. E a reencarnação não deixa de ser também um processo para você aprender a disciplinar o pensamento. Disciplina, 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 né? Disse Emmanuel para Chico. Então, o que a gente conhece como matéria, como mundo espiritual, colônia espiritual, é matéria plasmada, tá bem? E o nosso corpo espiritual é essa parte dessa matéria também, plasmada em torno de nós, que vem ao longo da evolução, e lá na Gênesis a gente vai estudar isso. Mas eu estou falando demais, né, sobre a matéria, é importante esse conceito. Vamos voltar aqui ao Livro dos Médiuns. Eu vou dar uma pincelada no item que nós já tínhamos falado, no capítulo 2, das manifestações físicas, das mesas girantes. Só destacar aqui o item 61, vou pular alguns itens. Para que o fenômeno se produza, aquele fenômeno das mesas girantes, faz-se mister. Aliás, deixa eu falar essa palavrinha aqui, que é muita gente às vezes lê, porque ela faz-se necessário, tá? Eu já vi pessoas falando faz-se mister, que é uma palavra que a gente não usa muito, né? Faz-se mister, faz-se necessário a intervenção de uma ou muitas pessoas dotadas de especial aptidão, que se designam pelo nome de médiuns. Aqui no item 61 é que Kardec vai usar a palavra médium. O número dos cooperadores em nada influi, a não ser que entre eles se encontrem alguns médiuns ignorados. Quanto aos que não têm mediunidade, a presença desses nenhum resultado produz. Pode mesmo ser mais prejudicial do que útil pela disposição de espírito em que se achem. Por que isso? Por que o número de médios pode até atrapalhar? Ele está falando
dessas reuniões que ele participou de materialização. Tem a ver com o que eu acabei de falar. Às vezes a gente fala as coisas, eu mesmo não me dou conta, que eu falo algo espontaneamente, que depois no item que eu estou lendo tem a ver com o que eu li. Juro para vocês que eu não planejei. Eu acabei de falar sobre a ação do pensamento sobre a matéria. Então imaginem que exista uma reunião de materialização, ou de mesas girantes, como essas que Kardec participou. Como a ação do pensamento influencia muito essa matéria do mundo espiritual, e como tem uma equipe espiritual trabalhando para plasmar, para materializar coisas, movimentar objetos, as pessoas que estejam com o pensamento muito fora disso vão atrapalhar, porque estão com pensamentos distantes daqueles do grupo que está envolvido naquele tipo de trabalho. Eu já trabalhei por muitos anos numa casa espírita, num trabalho que a gente chama de ectoplasmia. É um trabalho para tratamento de pessoas que têm doença física. Então essa reunião é feita numa sala toda fechada, toda escura. Por quê? Porque é produzido o ectoplasma. E esse ectoplasma, ele é sensível à ação da luz. Ele é sensível à ação da luz. E a luz queima o ectoplasma. Então, nessas reuniões, o médium precisa estar com a mente concentrada no trabalho. É preciso que ele esteja com o pensamento voltado ao trabalho. Então, o que se faz? Canções, preces. O trabalho todo é assim. Você tem um grupo que está sendo tratado e o grupo trabalhador da casa. Então, aquele grupo que está sendo tratado, ele está lá no trabalho e eles estão pensando nos problemas dele. Mas o grupo que está tratando, ele faz o seguinte: primeiro toca uma música que todo mundo canta. Aí os que estão sendo tratados cantam também. Depois disso, um dos participantes faz uma prece. Então, digamos que tem 12 pessoas da casa, uma dúzia. O primeiro vai fazer uma prece, entra uma música. O segundo faz uma prece, depois entra uma música. O terceiro faz uma prece, entra uma música. Os que estão lá sendo tratados vão acompanhando a prece e a música. Você vai tirando a mente deles do problema deles. E enquanto isso, a espiritualidade está trabalhando neles. No MAP, esse trabalho que a gente tem, por exemplo, no recreio às sextas-feiras, de tratamento, por que existe aquelas canções antes? É justamente isso. É criar um ambiente vibratório propício para os espíritos trabalharem. Muita gente não entende isso. Muita gente acha que é cantoria, porque é bonitinho. Não é, aquilo faz parte do tratamento. E às vezes espíritos se manifestam através lá do nosso dirigente e até fala, da beleza ele fala assim, o barulho do silêncio. Como é importante silenciar a mente, como é importante acalmar a mente, porque uma mente conturbada prejudica muito o trabalho espiritual, prejudica muito essa manipulação de fluidos. Da mesma forma, o celular que toca às vezes no meio de uma reunião quebra, entendeu? É um problema sério. As pessoas entenderem, porque justamente como não estudam, não sabem o que acontece ali. Então é muito importante orientar o pessoal que vai ser tratado para eles participarem desse momento de vibração de prece. Inclusive, os médios que vão trabalhar nas macas deveriam dar muita atenção a esse momento de preparo, onde eles também estão colocando suas mentes no trabalho. É muito ruim quando o médium chega em cima da hora, já passou a prece, a hora de Maria, o médium entra no trabalho. Não é legal. O médium deveria estar ali se harmonizando, se preparando para ir para o trabalho. Porque se os que vão ser tratados precisam disso, imagina quem vai trabalhar. Então, a harmonização é muito importante. Acalmar a mente é muito importante. Entrar na vibração da espiritualidade é muito importante. Então, os pensamentos distoantes afetam o trabalho. E se o pensamento distoante for do médium que for trabalhar na maca?
Entendeu? É importante do médio estar bem, dele se preparar, porque tem dia, o correto seria o seguinte: o médio trabalha, por exemplo, numa maca. Estou falando especificamente do trabalho das macas, que é realizado no MAP. Eu vou até explicar para as pessoas de fora o que é isso, né? O médio precisa estar preparado, quer dizer, ele precisa estar na onda da espiritualidade. Gente, quem não é do MAP está assistindo, nós temos um tratamento no MAP que as pessoas vão nos vários polos, no polo em que eu vou mais ao Recreio, onde elas vão com vários problemas físicos, doença física, problemas emocionais. Tem pessoas que vão apenas para tomar um passe, porque é muito agradável, você está naquela atmosfera, né? Então é feito esse preparo que eu estou falando, através de canções e preces, e depois da hora de Maria, 18 horas, onde a gente reza uma Ave Maria, as pessoas vão para as macas, chamadas pela ordem de chegada, pela numeração que receberam. E ali na maca tem sempre um médium, no Recreio são 20 e poucas macas, onde o médium conversa, dá um passe, e a espiritualidade está ali trabalhando. Ali se faz de tudo, desde o lado emocional, os problemas que a pessoa precise, né, de um apoio, de uma força, como tratamento físico, tá? Mas a gente costuma dizer, e isso vale para todo mundo, que por mais que a gente queira ser tratado, porque os próprios médiuns, os próprios trabalhadores também ficam doentes, também têm problemas emocionais, são seres humanos, não são super-homens. E às vezes precisam num determinado dia falar assim, bom, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou ser tratado, tá? E então esse trabalho envolve sempre a espiritualidade. Então eles sempre vão estar junto de nós. É muito importante que nós nos tratemos também, todos nós, tá bem? Então é feito um trabalho no lado emocional, no lado físico, mas o importante é o seguinte: no fundo, cabe a cada um de nós nos tratarmos. Então a gente sempre fala para as pessoas que vão no trabalho, e vale para todos vocês que estão assistindo, que esse processo do nosso progresso espiritual, na verdade, é uma batalha íntima, é um processo de autocura. Então, todos os trabalhos em casas espíritas devem ser incentivados que as pessoas mudem a sua conduta na vida, padrão de pensamento, o comportamento, o lado moral. Isso é que é importante. Porque a espiritualidade não vem com uma varinha mágica para tirar os nossos problemas. Os problemas são só nossos. Eles vão nos dar força para que nós superemos os nossos problemas. E em muitos casos, eles vão sim nos curar de um problema físico. Eles vão nos facilitar certas situações fora, no dia a dia, mas vão sempre estar de olho no esforço que cada um faz. Não tenham dúvida disso. Aquela pessoa preguiçosa que acha que tudo vai cair do céu, não vai. Precisa se esforçar, tá? Kardec teve que se esforçar para codificar a doutrina espírita. Não recebeu tudo pronto. Então é assim que a espiritualidade age, porque só assim a gente aprende. Nessa busca incessante do melhor, às vezes o problema, às vezes a doença, é o que a gente precisa para despertar, infelizmente. Um dia nós chegaremos ao ponto que a gente não precisa desses estímulos. Por iniciativa própria, nós sempre vamos procurar aprender, nós sempre vamos procurar ajudar, nós sempre vamos procurar o bem, porque isso já vai estar dentro de nós. Enquanto nós não atingimos esse estágio, nós precisamos da dificuldade, precisamos da dor. Então a dor participa da nossa vida numa fase da nossa evolução. E o mundo de regeneração já é um mundo onde a dor começa a diminuir, porque vão ficar aqui os espíritos que já se esforçam mais. Bom, no item 61, Kardec falou um pouquinho do médium, né? Item 62. Nenhum indício há pelo qual se reconheça a existência da faculdade mediúnica. Só a experiência pode revelá-la. É a resposta que eu dei aí no estudo passado para a Regina, que perguntou, né? Como é que eu posso reconhecer se eu sou médium? Está aqui. Não tem nenhum indício pelo qual se reconhece a mediunidade, essa faculdade, né?
Só a experiência pode revelar, só no dia a dia, só exercitando, se você estiver numa casa espírita. Então Kardec vai falar aqui, quando ele trabalhou com as médiuns, para psicografia, até chegar na psicografia, né? Porque teve assim, vários passos antes de chegar na psicografia. Os médiuns sentavam numa mesa com a canetinha na mão, deixavam o pensamento fluir, e quando vinha, eles iam treinando, era treinamento. E aí escrevia alguma coisa que às vezes era do pensamento do médium, aí às vezes vinha já um pensamento que ele sentia que não era dele. O próprio Chico passou por isso. Ele fez lá uma produção mediúnica, o Emmanuel mandou ele rasgar tudo, falou, agora que você vai começar. Depois de tanto tempo ele escrevendo, né? Puxa, coitado do Chico, né? Rasgar tudo, agora que vamos começar. Aí começou o trabalho que a espiritualidade tinha planejado para o Chico, mas até ele teve que treinar, viu? Então, nós temos, eu costumo dizer assim, que abaixar a nossa bola na mediunidade, né? Para quem trabalha na mediunidade. Aliás, a humildade é fundamental. A pior coisa que tem para a mediunidade é a vaidade. O médium já começou a escrever, já se acha o suprassumo. A espiritualidade vai deixar ele, às vezes, quebrar a cara para ele aprender. É fundamental entender que toda a produção vem da espiritualidade, que o médium é isso, ele é um intermediário. Ele pode fazer um papel excelente. A humildade e a simplicidade vão falar muito alto. Pode ver que os grandes médiuns eram humildes, muito simples, né? Colocavam a espiritualidade acima deles. Chico Xavier é um deles. Item 64, para encerrar esse capítulo 2. Outro fenômeno que se produz com frequência, de acordo com a natureza do médium, é o das pancadas no próprio tecido da madeira, sem que a mesa faça qualquer movimento, que é simplesmente pancada. Essas pancadas, às vezes muito fracas, outras vezes muito fortes, se fazem também ouvir nos outros móveis do compartimento, nas paredes e no forro. Dentro em pouco voltaremos a essa questão. Quando as pancadas se dão na mesa, produzem nesta uma vibração muito apreciável por meio dos dedos e que se distingue perfeitamente aplicando-se-lhe o ouvido, né? Falando disso, das pancadas, vocês leiam aí no Google, procurem na internet, o caso das irmãs Fox, lá nos Estados Unidos, que foi um pouquinho anterior ao todo esse trabalho de Kardec, onde tinham 3 irmãs, as irmãs Fox, né, o sobrenome delas. E elas moravam numa casa que começou a aparecer arranhões e pancadas, pancada para lá, pancada para cá. Elas não tinham noção do que estava acontecendo, até que elas resolveram desafiar aquilo ali, partiram do medo para a ação e começaram a fazer perguntas. E o espírito, aí depois elas foram perceber que era isso, respondia por pancadas. Aí foi o sim, o não, né? E você pode criar um alfabeto, uma letra é A, uma pancada é A, 2 é B, agora imagina a quantidade de pancadas, né? Mas foi assim que começou, né? E aí esse espírito informou a elas que nas paredes daquela casa havia um corpo ali preso. Era o corpo desse espírito que tinha sido assassinado por uma pessoa que viveu ali naquela casa. Então foi a polícia e tal, aí derrubaram a parede, acharam o corpo e assim começa, vamos dizer, uma prévia do que viria na França depois com Kardec, né? Tudo começou de forma assim mais registrada na imprensa da época pelas irmãs Fox. Então foram as pancadas que deram o startup, o início a tudo isso que veio depois com Kardec. Rapidamente aqui do capítulo 3, que nós já vamos entrar no capítulo 4, das manifestações inteligentes. Então, sempre que há uma resposta, tipo uma pancada, por exemplo, respondendo, nós já partimos do fenômeno físico simplesmente para a manifestação inteligente, que hoje é o que domina. As mensagens hoje que a gente recebe, através da psicografia, é uma manifestação inteligente. Existe uma inteligência por trás. Na psicofonia, que é um espírito falando através de um médium, que fala, então, também é uma manifestação inteligente. Então, existe essa diferença, né? Manifestação física, apenas um movimento, mas não respondendo a nada. Ou uma manifestação inteligente,
que você pode ser através de uma manifestação física, respondendo a algo, pode ser através da psicografia, da psicofonia e diversos níveis de mediunidade. Então, no item 66, quem estiver me acompanhando, capítulo 3 das manifestações inteligentes. Para uma manifestação ser inteligente, indispensável não é que seja eloquente, espirituosa ou sábia. Basta que prove ser um ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção ou respondendo a um pensamento. De certo, quando uma ventoinha se move, aí ele vai dar o exemplo de uma ventoinha, toda a gente sabe que apenas obedece a uma impulsão mecânica, a do vento. Mas se reconhecessem nos seus movimentos sinais de serem eles intencionais, se ela girasse para a direita ou para a esquerda, depressa ou devagar, conforme se lhe ordenasse, forçoso seria admitir-se, não que a ventoinha era inteligente, porém que obedecia a uma inteligência. Isso que se deu com a mesa. Vamos imaginar a ventoinha do ventilador. Se bater o vento, ele vai girar devagarinho, né? Agora, se você falar, vira para a direita, vai virar para a direita. Vira para a esquerda, vai virar para a esquerda. Dá agora 2 viradas para a direita. Ela dá uma e dá outra. Aí já é outra coisa, né? Quer dizer, tem um espírito usando os fluidos que a gente está estudando e ali já tem uma inteligência por trás. Não é simplesmente uma ação mecânica. Isso é uma manifestação inteligente. Isso aconteceu com as mesas, que as mesas levantavam, batiam no chão, e aí, por início, foi criado um alfabeto, era sim ou não, perguntas de sim ou não, né? Uma batida é sim, 2 batidas não, por exemplo. E a mesa respondia. E aí Kardec falou, opa, aí tem uma inteligência por trás. E aí, no desenvolvimento disso tudo, são os espíritos. E aí essa coisa das batidas foi para a psicografia, para a psicofonia. Então no item 67 ele vai dizer assim, vimos lá a mesa, né, mover-se, levantar-se, dar pancada sob a influência de um ou de muitos médiuns. O primeiro efeito inteligente observado foi o de obedecer esses movimentos a uma determinação. Assim é que, sem mudar de lugar, a mesa se erguia alternativamente sobre o pé que se lhe indicava. Depois, caindo, batia um número determinado de pancadas, respondendo a uma pergunta. Doutras vezes, sem um contato de pessoa alguma, passeava sozinha pelo aposento. Imagina, gente, uma mesa passeando pelo aposento, né? Indo para a direita ou para a esquerda, para diante ou para trás, executando movimentos diversos, conforme ordenavam os assistentes. Está bem visto que pomos de parte qualquer suposição de fraude, que admitimos a perfeita lealdade das testemunhas, atestada pela honradez e pelo absoluto desinteresse de todos. Falaremos mais tarde dos embustes contra os quais manda a prudência que se esteja precavido. É óbvio que esse tipo de fenômeno é passível de ter alguém ali manipulando aquilo. Só que não tinha bobo, né, naqueles trabalhos. Kardec era um homem extremamente racional. E, com o tempo, muitos cientistas da época participaram desses trabalhos, né? William Crookes, por exemplo, que é um dos grandes aí dos raios catódicos, tal, o pessoal da física, da química conhece bem, foi um dos que foi vários grandes mestres da época, né? Então, eles se cercavam de tudo, uma sala isolada, sem nada. Então, tudo isso foi feito, todos os cuidados foram tomados, como até hoje, né? Em determinadas casas que ainda fazem certos tipos de trabalho. Nós já passamos dessa fase da descrença, nós já estudamos, já sabemos como os fenômenos acontecem. Então, até os fenômenos físicos hoje, a gente não dá muita atenção para isso. É lógico que todo mundo gostaria de ver uma materialização, né? Quem teve, são raríssimas as pessoas que podem dizer que participaram disso hoje, mas quem teve a felicidade de ver isso, certamente ficou com isso muito guardado, porque deve ser uma experiência muito forte. Mas eu repito, o que a gente chama de fenômeno físico, as coisas com relação ao uso dessa matéria, dessa energia para fenômenos físicos, é muito usado nos tratamentos, sem que a gente perceba.
Muitas vezes os espíritos, eu já falei isso antes, materializam dentro de nós, extirpam tumores, sem que a gente saiba. As cirurgias espirituais são isso. E muitas vezes, na maior parte das vezes, elas são feitas no corpo espiritual. Por quê? Existe uma ligação das células do corpo físico com as células do corpo espiritual. Sim, células do corpo espiritual, dos órgãos perispirituais. Imagine o seguinte, que os nossos órgãos, todos os nossos tecidos, eles sofrem uma renovação. As células que compõem nossos corpos, daqui a 10 anos, estão todas renovadas. E o corpo espiritual, ele continua agindo como um modelo biológico para essas células. Muitas vezes uma lesão no corpo físico, ela acontece porque o corpo espiritual está lesionado, pela ação do nosso pensamento, da nossa vontade equivocada. O que acontece? Se o corpo espiritual, se as células de um determinado campo, de um determinado órgão do nosso corpo espiritual, ela tinha uma lesão e ela é curada, na hora de reproduzir a célula física, essa célula física que antes era reproduzida doente, ela passa a ser reproduzida saudável. Porque na reprodução celular, que começa lá com a mitose, o corpo espiritual também tem participação. Porque nós temos energias, coisas que a ciência ainda está chegando lá. O nosso corpo não é só essa matéria física. Nós mais à frente vamos falar também dos chakras, dos vórtices de energia que circulam em torno de nós, da nossa aura. Vamos falar disso tudo, tá? Então, hoje a gente tem uma visão do homem integral, não apenas aquele ser de carne e de osso, mas todas as energias que o cercam, a ação do pensamento, a natureza do pensamento, tudo influencia na gente. E a espiritualidade conhece essa ciência toda. Aí é que está. Então, muitas vezes, eles agem no corpo espiritual, não no corpo físico. Tá bom? Eu sempre, quando falo desse assunto, lembrando o pessoal que vai na maca, para as mulheres, um exemplo. Muito comum a mulher, às vezes, surgiu lá um carocinho no seio, ela vai toda preocupada e vai num trabalho na maca para ser tratada. E para a espiritualidade, é só uma suposição, tá? Mas certamente ocorreu muitas vezes. Ela está preocupada com aquele carocinho no seio, mas o espírito vê alguma coisa no fígado. E ele sabe que aquele negócio no seio não é nada. Então está toda preocupada lá com o seio e ela é tratada do fígado, sem ela saber. E ela sai da casa curada de algo que ela não tem nem ideia. Gente, isso acontece muito. A espiritualidade é sábia, é amorosa. Então nós vamos, às vezes, com uma preocupação e nós somos curados de algo que a gente, de repente, só vai saber lá na espiritualidade. Entenderam? Isso acontece muito. Por isso que a gente tem que se entregar, confiar. E se o carocinho no seio for algo sério também, calma, confia. É o que a gente fala, né? Eu costumo dizer lá nas palestras para o pessoal que está no tratamento, porque a gente também faz palestra lá. Coloca na cabeça o seguinte: o teu corpo está doente, mas você não está doente. Cure você como espírito, né? Conversa com essas células, trata elas com carinho, isso vai ajudar muito. Aliás, conversar com o corpo, fazer mentalizações, isso é muito importante. Isso tudo é a força do espírito sendo usada. Eu costumo dizer que os espíritos que participam no tratamento são tão espíritos como nós. A diferença é que eles estão mais à frente no conhecimento, na evolução moral, mas nós temos todas as potencialidades que esses espíritos têm. E nós temos que usar isso a nosso favor. E nós usamos muito contra nós. Lembrando de Jesus: vós sois deuses. Tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. É isso que Jesus está falando. Então, todo mundo que se propõe a um tratamento tem que entender que você que participa disso, que tem uma doença física, emocional, você vai se curar, você tem um potencial para isso. A espiritualidade vai dar um empurrão. Acredite em Deus, em Jesus, Francisco, Fabiano, mas acredite em você também. Acredite na força que você tem. Isso vale para os problemas nossos emocionais, depressão. Acredite que você vai superar.
Você tem força para isso, você só não sabe. Você só não descobriu isso ainda, tá? E você pode passar essa força, essa energia para os outros também. Então a fé tem muito disso, né? É superar as dores e superar as dores. O que importa é estar curado espiritualmente. A cura do espírito é muito mais importante do que tudo. Se uma lesão está nos incomodando porque o nosso corpo espiritual está lesado pela ação do nosso pensamento negativo, vamos inverter o pensamento e vamos ajudar o corpo espiritual a se curar. Esse é o processo de autocura, tá bem? E aí entra o lado moral, entra a força de vontade. A fé é isso também. E a fé raciocinada com conhecimento é muito boa. E eu já vou encerrar aqui e a próximo estudo será o capítulo 4. Nós vamos iniciar a teoria das manifestações físicas. É muitíssimo interessante, leiam o capítulo 4, ele é um pouquinho complexo, mas a gente vai fazer com que ele se torne fácil, tá bem? Obrigado aí pela atenção, até a próxima. Divulguem esse estudo entre as pessoas, tá bom? Paz e luz, paz e bem, paz, muita paz.